Algumas pessoas trabalham muito e mesmo assim nunca saem do lugar. Elas continuam vivendo apertadas, sem dinheiro para nada e atoladas em dívidas. Porém, existem pessoas que, mesmo sem terem nascido em berço de ouro, constroem uma vida estável e próspera. Sim, existem de fato pessoas que parecem que tudo dá certo para elas. O emprego vai bem, o casamento também, os filhos da mesma forma. Por que isso acontece? Seria somente um golpe de sorte na vida? Existem pessoas que nasceram com sorte e outras que nasceram sem sorte? Não, a resposta não está na sorte, pois nem sempre é só sorte. A resposta também não está apenas no esforço, até porque nem todos que se esforçam conseguem chegar lá. Diante disso, eu tenho algo para te dizer. Não apenas algo que eu vou te dizer, mas sim que a Bíblia diz a você, ou sendo mais específico, que o livro de Provérbios diz a você. Em muitas vezes, a resposta está na sabedoria. E o livro de Provérbios é o livro mais prático da Bíblia sobre sabedoria. É por isso que aqui irei apresentar as 7 lições de Provérbios. Tais lições separam quem apenas sobrevive de quem de fato prospera na vida. Vem comigo. Olá, tudo na paz? Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, educação financeira à luz da Bíblia. Se você tem interesse nos assuntos finanças e Bíblia, considere fortemente se inscrever neste canal. Primeira lição de Provérbios: sabedoria começa no temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10. A primeira e mais importante lição de Provérbios estabelece o alicerce de todas as outras. Sabedoria não começa na inteligência, mas no temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Provavelmente você já saiba, mas vale repetir. Temor não significa medo paralisante, mas reverência, respeito profundo e reconhecimento da autoridade de Deus. É entender que Ele é o Criador, o sustentador e o maior referencial de verdade, justiça e amor. Na prática, temer ao Senhor significa reconhecer Deus como fonte de toda a sabedoria. Significa também submeter decisões aos seus princípios, aos princípios divinos. E também significa viver com consciência de que existe um mundo espiritual que atua no mundo material. Em outras palavras, isso nos induz a não agir como se Deus não existisse. O fato é que Provérbios exalta que a sabedoria sem Deus é incompleta. E o interessante é que este livro faz uma distinção clara entre conhecimento e sabedoria. Uma pessoa pode até ter conhecimento, ela pode ter diplomas, experiência e inteligência, mas ainda assim ser insensata aos olhos de Deus e até mesmo aos olhos terrenos. Por exemplo, na área financeira, uma pessoa pode até mesmo ganhar dinheiro, mas não ser rica. Ela pode ter um bom salário, mas viver apertada financeiramente. Ela pode ter uma boa renda e mesmo assim não ter paz para viver com essa renda. Ela pode ganhar bem e mesmo assim viver mal, viver com baixa qualidade de vida, sem dormir direito, sem se alimentar bem, sem viver com qualidade. De forma semelhante, a pessoa pode até ter uma boa carreira profissional, mas mesmo assim não ter sucesso, ter uma vida familiar completamente desajustada, filhos desestruturados e uma condição de vida lastimável. Percebe que há uma diferença entre conhecimento e sabedoria? A sabedoria é o conhecimento colocado em prática. É o conhecimento que se vive na vida de fato. É o conhecimento que traz resultados de fato. Sendo assim, eu te faço uma proposta que vai na direção de adicionar sabedoria ao seu conhecimento. Antes de tomar decisões importantes em sua vida, decisões financeiras, profissionais ou mesmo familiares,
Faça perguntas como: isso honra a Deus? Esse caminho está alinhado com os princípios bíblicos? Estou agindo por fé ou por ganância? Essas perguntas vão te auxiliar a alinhar conhecimento com sabedoria. Segunda lição de Provérbios: há valor na disciplina e na diligência. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Provérbios 21:5. O livro de Provérbios é extremamente direto ao tratar de trabalho, disciplina e esforço. Aqui não há romantização da preguiça, nem passação de pano para a improvisação. Diligência é mais importante que talento. É isso que Provérbios ressalta. O livro ensina que o sucesso sustentável não vem de golpes de sorte na vida, mas de planejamento e constância. E nessa linha, Provérbios contrasta frequentemente o diligente com o preguiçoso. O preguiçoso vive de desculpas, o diligente vive de decisões, vive de colocar em prática suas decisões. Todavia, vale lembrar de outro ponto importante no livro de Provérbios. A pressa é considerada uma inimiga feroz da prosperidade. Este é, de fato, um ponto muito atual neste livro, que foi escrito há muitos anos e continua sendo muito atual, como toda a Bíblia é. A pressa gera prejuízo. Isso no mundo financeiro, isso no mundo profissional, no mundo familiar e em todas as áreas da vida. E este fato contrasta com o mundo que vivemos. O mundo atual valoriza resultados imediatos, mas o fato é que a Bíblia e a vida como ela é, ensina que todo resultado realmente significativo exige um processo. As coisas não acontecem da noite para o dia. Olha, se você levar esse ensinamento para a sua vida financeira, isso se traduzirá em evitar dívidas por impulso. Se você perceber e internalizar que existe um processo para as coisas significativas da vida, você não comprará coisas por impulso com parcelas a perder de vista e com o risco de você não conseguir pagar, se tornar inadimplente e ter o seu nome sujo. Esse princípio também evitará que você caia em promessas de enriquecimento rápido, que você se vicie em jogos de loteria, em cassinos online, em jogos de tigrinho e etc. Não, as coisas boas, as coisas significativas não acontecem da noite para o dia, e a pressa é inimiga da prosperidade, tal como diz Provérbios. Este princípio também vai te ajudar a construir patrimônio com paciência, e este é o patrimônio que de fato se sustenta ao longo dos anos. Este princípio da disciplina e da diligência vai contribuir para que você consiga estabelecer rotinas claras em sua vida, para que as suas metas sejam realistas e alcançáveis, para que você consiga a cada dia aproximar das suas metas. Terceira lição de Provérbios: o uso sábio das palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Poucos livros falam tanto sobre palavras quanto Provérbios. Isso revela o impacto profundo da comunicação na vida humana. Palavras constroem ou destroem. Segundo Provérbios, palavras podem curar ou ferir, elas podem unir ou separar, elas também podem abrir portas ou fechar as portas. Olha como isso é atual. No ambiente familiar, profissional e até mesmo financeiro, a forma como falamos molda relacionamentos e oportunidades. E aqui vale dizer, a forma também como não falamos, como ficamos em silêncio, também é valiosa. E Provérbios também exalta o silêncio em muitas ocasiões. Até o tolo passa por sábio se ficar calado. É o que diz Provérbios 17:28. Ou seja, em muitos momentos é mais importante saber não falar do que ficar falando asneiras por aí. Sendo assim,
eu te convido a pensar antes de falar qualquer coisa, a evitar palavras impulsivas, especialmente em momentos de conflito, e usar e melhorar a sua comunicação, pois ela vai construir portas para você, portas profissionais, portas familiares e profissionais. Quarta lição de Provérbios: prudência nas finanças e no uso do dinheiro. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Esse livro aborda o dinheiro de forma extremamente realista, equilibrada e profundamente espiritual. Não, dinheiro aqui não é algo apenas material. O fato é que o livro não condena a riqueza, mas alerta contra o amor excessivo ao dinheiro, a ganância e a falta de generosidade. O livro nos faz um convite para o planejamento financeiro. Podemos conferir isso, por exemplo, em Provérbios 6, do 6 ao 8. É necessário que façamos orçamentos, é necessário que planejemos os nossos gastos e as nossas entradas. O livro também aborda a questão da generosidade. Podemos conferir isso em Provérbios 11, 25. Não há como vivermos sem sermos generosos. E a generosidade aqui é abordada como uma das chaves da prosperidade. O livro também nos convida à honestidade. Podemos conferir isso em Provérbios 11, 1. E também o livro de Provérbios aconselha a evitarmos as dívidas, como podemos conferir em Provérbios 22, 7. Quinta lição de Provérbios: a humildade é uma chave da honra. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Esse livro é categórico ao alertar sobre o perigo do orgulho. Olha, pessoas orgulhosas não aceitam conselhos, repetem erros e acreditam que sabem tudo. A humildade, por outro lado, abre espaço para o aprendizado, para o crescimento. E ser humilde não significa pensar menos de si, mas pensar menos em si. É reconhecer limites, saber que os outros podem acrescentar em sua vida, que você pode aprender com os outros e depender de Deus. Não agir apenas por si mesmo. Sendo assim, eu te convido a ouvir conselhos, a reconhecer os seus erros, a valorizar o aprendizado contínuo. Você não pode se estagnar. Existem pessoas que fazem uma faculdade e nunca mais estudam. Outros nem mesmo se dão ao trabalho de fazer um curso, uma faculdade ou seja lá o que for. Você precisa constantemente estar aprendendo, independente da sua idade. Isso é uma ação prática de quem é humilde. Sexta lição de Provérbios: a importância de boas companhias. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Provérbios 13, 20. Esse livro ensina que relacionamentos moldam destinos. Você se torna parecido com as pessoas com quem você convive, nos hábitos, na sua mentalidade e na sua visão de mundo. Isso vale para amizades, para amigos de trabalho, parcerias, sociedade em empreendimentos e etc. Isso vale para tudo na vida. Os seres humanos são pessoas sociáveis, pessoas de grupo, pessoas que se moldam aos grupos, em grande, média ou pequena medida. Mas nós sempre nos moldamos aos grupos. Por isso é importante escolhermos bem os grupos que participamos. Sendo assim, avalie bem as suas companhias. Busquem pessoas que edifiquem a sua vida espiritual, a sua saúde física e a sua vida material e profissional. Afaste-se de influências que são completamente destrutivas, aquelas pessoas que não querem evoluir em nada. Sétima lição de Provérbios: a sabedoria constrói o futuro.
Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se firma. Provérbios 24:3. Esta é a última lição de Provérbios que eu decidi trazer aqui. Ela aponta para o longo prazo. Como foi dito, nada sólido nasce do improviso. Famílias, carreiras, finança e ministérios são construídos no longo prazo, com valores, com constância e com visão de futuro. Levando, por exemplo, em consideração o mundo das finanças. Se você sonha em um dia se tornar independente financeiramente, isto é, de não precisar trabalhar para viver, podendo trabalhar naquilo que você quiser, se dedicar completamente à sua missão, ou mesmo não trabalhar e mesmo assim ter renda, e mesmo assim ter o seu estilo de vida sendo suprido, você precisará poupar e investir pensando no longo prazo. Você vai, aos poucos, mês por mês, ano após ano, poupando e investindo em ativos geradores de renda. E com o passar do tempo, com o passar dos meses, dos anos, você poderá sim se tornar independente financeiramente. Este é um caminho possível, um caminho realista, mas não é um caminho rápido, é um caminho de longo prazo e você precisa começar a trilhar este caminho de longo prazo hoje. Afinal, é com os primeiros passos, com os primeiros metros, os primeiros quilômetros que se faz uma grande jornada. Você pode chegar lá, mas não se esqueça, é uma jornada sábia de longo prazo. E essa sabedoria é que constrói o futuro. É preciso ser dito. O livro de Provérbios não foi escrito para ser admirado, mas para ser praticado. Ele é, de fato, um livro extremamente prático para o dia a dia. Ele alinha coisas espirituais com coisas cotidianas. Suas lições atravessaram séculos porque, primeiramente, é a palavra de Deus e também porque tratam de questões extremamente cotidianas, questões de escolhas, caráter, trabalho, vida profissional, dinheiro, fé, investimento, poupança e etc. Olha, ao aplicar essas 7 lições de Provérbios, você não apenas vai melhorar sua vida prática, mas você vai alinhar sua vida espiritual, profissional, financeira e familiar com a proposta de Deus para você. Assim você terá uma vida que transforma conhecimento em sabedoria, e isso gera equilíbrio, paz e prosperidade. Meu desejo é que você leia o livro de Provérbios. Ele tem apenas 31 capítulos, é fácil de ler, mas que você não apenas leia esse livro, que você viva o livro de Provérbios, que você tema a Deus e que você viva com sabedoria, colocando em prática o conhecimento que adquirir no livro de Provérbios. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários o texto faz sentido. Agora, se você deseja um caminho passo a passo para você sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a tão sonhada independência financeira, acesse o QR Code que está aparecendo na tela ou o primeiro link na descrição e confira a breve palestra onde apresento 3 chaves bíblicas escondidas pela grande mídia para tais conquistas. É só acessar o QR Code que está aparecendo na tela ou o primeiro link na descrição. No mais, forte abraço, fique na paz do Senhor e vamos prosperar.